Olá, pessoal! A videoaula dessa semana foi sobre estruturas e funcionamento do citoplasma e eu vou estar aqui com vocês resolvendo algumas questões sobre esse tema. Vamos lá? A questão que eu vou estar respondendo primeiro é do Enem de 2019. A ação de uma nova droga antitumoral sobre o citoesqueleto foi investigada. O pesquisador comparou o efeito da droga na velocidade de deslocamento celular e na integridade dos filamentos do córtex celular e de flagelos, conforme apresentado na figura. Observando essa figura, o pesquisador concluiu que a droga age sobre os. Bom, vamos analisar. Com base nisso, nós vamos pensar nos três principais componentes do citoesqueleto. Nós vamos ter os microtúbulos, filamentos intermediários e os filamentos de actina. Os microtúbulos eles vão estar atuando na formação de cílios e flagelos. Já os filamentos intermediários, eles vão dar sustentação para a célula. E os filamentos de actina, eles vão ser encontrados no córtex celular e eles vão ser responsáveis pela formação dos movimentos. Esse movimento mais amebóide com os pseudópodes é responsável, acontece por causa dos filamentos de actina. Então, a gente vê que a droga, ela age sobre alguma estrutura de locomoção da célula. Se observar a forma da primeira célula, a gente vai ver que ela tem esses pseudópodes e que há essa deformação quando a droga agiu nessa região. Na segunda célula, não tem alteração no flagelo. Então, se pensarmos nisso, a droga não pode estar agindo sobre os microtúbulos, porque são eles que vão formar os flagelos. Então, ela não estaria agindo sobre eles, então a gente já pode descartar duas opções, que é a letra A e a letra D. E a gente nota que a droga vai estar atuando justamente na parte em que os filamentos de actina são responsáveis, que é a parte da formação dos pseudópodes. Então, a gente sabe que os filamentos de actina vão estar atuando aí. E os filamentos intermediários, que dão sustentação, a questão não dá informações suficientes para saber se eles estão ali atuando ou não. Então, a resposta certa é a letra B, filamentos de actinas apenas. A segunda questão de hoje, ela é do Enem de 2018. O nível metabólico de uma célula pode ser determinado pela taxa de síntese de RNAs e proteínas, processo dependente de energia. Essa diferença na taxa de síntese de biomoléculas é refletida na abundância e características morfológicas dos componentes celulares. Em uma empresa de produção de hormônios proteicos, a partir do cultivo de células animais, um pesquisador deseja selecionar uma linhagem com o metabolismo de síntese mais elevado, dentre as 5 esquematizadas na figura. Qual linhagem deve ser escolhida pelo pesquisador? Então, nós sabemos que ele quer a célula ali daquelas opções que produza, que realize mais sínteses. Então, a gente pensa nas organelas que são responsáveis por síntese, e aí a primeira que a gente pode pensar é no retículo endoplasmático rugoso, que vai fazer síntese de proteínas. Então, analisando ali as células, nós vamos ter essas primeiras células com uma pequena quantidade de retículo endoplasmático, a gente pode encontrar ele pela legenda que tem na imagem 1. Então, analisando aí, nós vamos ter a célula 4 com um nucleolo bem desenvolvido ali já e 4 organelas de retículo endoplasmático rugoso. A célula com maior quantidade vai ser essa, então logo ela faria mais sínteses. Então, a resposta certa é a letra D, a célula 4. A terceira questão também é do Enem de 2018, mas da segunda aplicação. A ricina, substância tóxica extraída da mamona, liga-se ao açúcar galactose presente na membrana plasmática de muitas células do nosso corpo.
Após serem endocitadas, penetram no citoplasma da célula, onde destroem os ribossomos. Percebam aí que elas destroem os ribossomos, matando a célula em poucos minutos. O uso dessa substância pode ocasionar a morte de uma pessoa ou inibir diretamente a síntese de. Essa aqui ela é uma pergunta muito direta. O ribossomo, ele vai atuar em quê? Nas sínteses de proteínas. Então, logo, se essa substância afeta os ribossomos, ele vai estar inibindo a síntese de proteínas. Resposta certa, letra D. Questão 4 do Enem de 2017. A toxicidade de algumas substâncias é normalmente representada por um índice conhecido como DL50, dose letal mediana. Ele representa a dosagem aplicada a uma população de seres vivos que mata 50% desses indivíduos e é normalmente medido utilizando-se ratos como cobaias. Esse índice é muito importante para os seres humanos, pois ao se extrapolar os dados obtidos com o uso de cobaias, pode-se determinar o nível tolerável de contaminação de alimentos para que possam ser consumidos de forma segura pelas pessoas. O quadro apresenta 3 pesticidas e suas toxicidades, em unidade de miligrama por quilograma. Indica a massa da substância ingerida pela massa da cobaia. 60 ratos com massa de 200 gramas cada foram divididos em 3 grupos de 20, 3 amostras de ração contaminadas para cada uma delas com um dos pesticidas indicados no quadro. A concentração de 3 miligramas por cada grama de ração, que foram administrados para cada grupo de cobaias. Cada rato consumiu 100 gramas de ração e a questão quer saber quais grupos terão a mortalidade mínima de 10 ratos, ou seja, mais da metade dos ratos morreriam ali com aquele pesticida. Então, primeiro a gente vai descobrir quantas gramas de pesticida cada rato ingeriu. A gente sabe que cada rato ele comeu 100 gramas de ração e para cada grama de ração tinham 3 miligramas de pesticida. Então, a gente faz uma regrinha de 3 e encontra que cada rato comeu 300 miligramas de pesticida. 300 gramas de pesticida que a gente não sabe qual é, porque ele variou de cada grupo. Então, agora a gente vai fazer uma comparação desses 300 gramas de pesticida com a taxa de mortalidade daqueles pesticidas que estão aqui no quadro. Vamos começar pelo diazinon. A dose letal dele é de 70 miligramas por quilo de rato. Então, como cada rato pesa 200 gramas, seria 14 miligramas para matar esse rato. Fazendo assim uma regrinha de 3 também. E a quantidade que foi ingerida, ela foi bem maior, foi 300 gramas. Então, essa dosagem mataria aí mais de 10 ratos, mais da metade dos ratos. O malátium tem dose letal de 1.000 miligramas para 1 quilo. Então, se a gente fazer a regrinha de 3 de novo, nós vamos ter que cada rato ingerindo 200 miligramas de pesticida, que também é menor do que 300 miligramas, que foi o valor encontrado. Então, ele mata também mais da metade. Já a atrazina, ela tem uma dose letal de 3.100 miligramas para cada quilo. E aí, seguindo o mesmo raciocínio, cada rato com 200 gramas, nós vamos ter uma taxa letal de 620 miligramas. E como os ratos consumiram 300 miligramas, essa dosagem ela não chegaria a matar os ratos. Então, o pesticida atrazina não mataria. Seria só o malátium e o diazinon, sendo a resposta certa a letra D. A última questão é do Enem de 2017, da segunda aplicação. Os sapos passam por uma metamorfose completa. Os girinos apresentam cauda e brancas externas, mas não têm pernas. Com o crescimento do desenvolvimento,
do girino, as brancas desaparecem, as pernas surgem e a cauda encolhe. Posteriormente, a cauda desaparece por apoptose ou morte celular programada, regulada por genes, resultando num sapo adulto jovem. A organela citoplasmática envolvida diretamente no desaparecimento da cauda é letra A, ribossomo. O ribossomo é a organela responsável pela síntese de proteína, formar proteínas, então não tem nada a ver. O lisossomo. O lisossomo é a organela responsável por fazer a digestão celular. Então, quando existe a apoptose, morte celular programada, é ele que vai estar lá atuando na digestão dessas células mortas. O peroxissomo. Ele é uma organela que vai fazer a desintoxicação celular. O complexo Golgi, ele empacota, armazena e transporta algumas substâncias. O retículo endoplasmático, ele transporta e armazena também proteínas quando é o retículo rugoso e lipídios quando é o retículo liso. Então, observando aí essas funções, nós vamos ter que a resposta certa é a letra B, lisossomos, porque é ele que vai fazer essa digestão celular. Bom, essa foi a videoaula dessa semana, resolução de questões. Espero que vocês tenham compreendido, resolvido e acertado o questionário e continuem acompanhando as nossas programações e o conteúdo que nós preparamos para vocês. Até a próxima!